Me conta uma coisa, você por acaso tem dores pelo corpo? Sente aquela dor crônica que te impede de fazer alguns movimentos, uma atividade física, ou dói só de você andar? Nesse vídeo eu vou falar hoje quais são as possíveis causas dessa dor e por que elas, em determinada situação, podem estar se agravando. O que é que está acontecendo para um dia você tá com dor e outro tá pior ainda? Já teve essa percepção? Eu vou falar de alimentos que podem estar piorando, agravando esse quadro de inflamação, de dor e também correlacionar esse tipo de dor com doenças autoimunes, com doenças que estão relacionadas à dor, mas também que estão relacionadas ao lado emocional, como fibromialgia, alergias, gota, osteoartrite, artrose e também dores por falta de colágeno. Se você está interessado nesse vídeo, fica até o final comigo que eu vou dar orientações importantíssimas a respeito dessa situação, como você pode também melhorar esse quadro. Olha, não digo do dia para a noite, mas digo que já em 3 dias você vai se sentir muito melhor. Assiste comigo, eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da doutora Ana Maria. As dores articulares ou dores em algum lugar específico que se torna todo dia, aquelas dores que a gente chama de crônicas, elas podem ser indícios de uma reação alérgica a algum tipo de alimento que você está ingerindo todos os dias e não está se dando conta. E a reação alérgica, ao contrário do que muita gente pensa, né? Você fala em alergia, você pensa em espirro, né? Em tosse, coceira no nariz, rinite alérgica, mas as alergias elas podem sim ser um sinal de antagonismo em relação a um tipo de alimento. Elas podem ser dolorosas e pode ser que você esteja consumindo alguma coisa e que você não está se dando bem, mas não está entendendo os sinais do corpo. Mas também, gente, tem um outro fator que quase ninguém fala relacionado às dores articulares, né? Fora o colágeno, fora a dor causada pela alergia, sim, mas existe um fator emocional por detrás dessas dores. Na medicina ayurvédica, que é a medicina oriental indiana e a medicina chinesa, o primeiro contato com o médico, ele já te pergunta como é que está o seu lado emocional. Ele quer saber, porque para eles é o primeiro sinal de doença, esse lado emocional não está bom. E essa cultura oriental bem sabe de milênios que a doença ela penetra no homem pela tristeza, pelo lado emocional. Então, para eles, as dores articulares, dores crônicas, advêm de uma tristeza profunda, de um sentimento de insegurança, alguma coisa que está relacionada à sua vida. Quero saber o seguinte, e aí, como é com você? O que está acontecendo com você para isso persistir? Conta para mim, deixa aqui nos comentários. Mas vamos falar do que é importante agora? Ninguém tem tempo para perder, né? Vamos falar dos 5 alimentos que causam inflamações e dores feias no corpo. E o primeiro, campeão de vendas, é o... Giba, põe aqui, ó. Uhul! Açúcar refinado. É isso aí, gente. Você gosta de um açuquinha refinado? Não, pode falar a verdade. Eu não vou criticar você. Eu só vou abrir seus olhos para você não deixar mais esse negócio ficar entrando na sua casa como se fosse um convidado, tá bom? Ele é o campeão de causadores de dores articulares, tá? Fora que essas dores articulares, elas na verdade são uma consequência de outros problemas que você deve estar sentindo. Porque o açúcar branco, o açúcar refinado, ele sempre vem camuflado em algum tipo de alimento. Em geral, ele não entra só na sua casa pelo saquinho de açúcar União, Caravelas, Cristal. Não, em geral ele entra no meio de uma bisnaguinha, no meio de um pãozinho que você compra de forma. Ele entra no molho de tomate. Açuquinha refinado tá em todos os lugares. Então ele é um vilão obscuro e mascarado que te afeta todos os dias. E antes dele te causar dores articulares, ele causa diabetes mellitus tipo 2, ele é causador de inflamações nas artérias, depósito de gordura nas artérias, problemas circulatórios. E ele também é causador de esteatose hepática. Então, assim, depois que você apresenta alguns quadros desses, quando você vai seu teste de glicemia, ele já está um pouquinho mais alto, provavelmente dessas condições vem aí a inflamação crônica nas juntas, tudo bem? E você? O que você tem de açúcar refinado em casa? Conta pra mim. Só pra falar, o açuquinha refinado também vem em biscoito, bolacha. Sabe aquela bolachinha de água e sal que você fala assim, você tá lá no mercado, aí você vai olhar e fala, eu tô louco pra comer uma bolacha de chocolate. Mas tem açúcar, eu vou na de água e sal que é mais magrinha. Errado, amigo. Com certeza você tá ingerindo aí, você tá comprando uma bolachinha de água e sal
que tem açúcar. Você fala, mas como pode isso? Acontece que o açúcar, ele é um melhorador de sabor. E ele, nessa forma refinada, ele tem algumas substâncias químicas que são colocadas para gerar vício. E melhorar o sabor, você não consegue parar de comer nem aquela bolachinha de água e sal, né? O segredo tá aí, ó, açúcar refinado. E vamos ao troféu de prata, carboidratos refinados. Uhul! Palmas para ele. Eles são bem parecidos com o açúcar refinado, só que o que acontece, os carboidratos refinados têm, assim, essa questão de que você sabe que você tá comendo massa, sabe? Estão presentes assim nos macarrões, estão presentes no pãozinho que você compra, também nos biscoitos, bolachas, nas massas de lasanha, nas pizzas. Mas o carboidrato refinado é o carboidrato branquinho, é a farinha branca e tudo, né? Que se apresenta assim para você de cereal branco. O que acontece? Esses carboidratos, eles quando entram na corrente sanguínea, eles são quebrados e viram açúcar. Esse açúcar no organismo, o corpo fica tentando compensar para saber para onde ele vai. Ah, ele vai para o coração, não, volta aqui. Ele vai para o fígado, não, volta aqui. O organismo ele fica tentando compensar e diminuir o açúcar que está lá no sangue. Então o que acontece? Ele vai para o fígado. No fígado ele vira gordura. Então assim, o carboidrato refinado, ele sobe o pico de açúcar no organismo com muita rapidez. E você acaba tendo picos de hiperglicemia, também picos altíssimos, né, com a diabetes tipo 2, gorduras acentuadas na barriga, gordura visceral. Então, antes dele gerar uma inflamação, dores articulares, ele gera algumas descompensações no seu organismo. E depois, quando você já está bem inflamadinho, né, aí vem as dores articulares. Aí você pode me falar, mas Ana, eu tenho dores assim há muito tempo. Provavelmente essas dores advêm aí da utilização desses produtos. Então, se você vai trocar um carboidrato, você vai trocar por um carboidrato talvez não beneficiado. Uma farinha integral, um grão integral, que o organismo, na hora que ele sente aquilo descendo, na hora que você mastiga e vai quebrar ali em partículas menores, o organismo dá uma lutada para quebrar aquilo e transformar em açúcar. Quer dizer, demora. Então, você não aumenta os seus picos de glicemia nem de inflamação. Por consequência, você tem uma diminuição, uma melhora das dores crônicas. Então, o que você tem aí em casa que é de carboidrato branco, carboidrato refinado? Conta pra mim. Ó, o carboidrato refinado que você compra no mercado é o bolo, é o pãozinho, é a bisnaguinha. Vem o carboidrato junto com o açúcar. Aí você tem um pico dobrado de açúcar no organismo. E isso realmente faz com que você fique com maiores inflamações. Não tem jeito, gente. Agora vamos para o troféu bronze, gente. Alimentos embutidos! Aê! Faz chover alimento embutido aí, Giba. É, isso aí. Você gosta disso? Você gosta disso? E esse aqui? Você gosta? Ah, peguei você, né? Você não quer ter dor, mas gosta dessas coisas, né? Ah, gente, você não é o culpado, fica tranquilo. Eles colocam tantas coisas para ficar gostoso que não tem como você resistir, não é mesmo? Mas vamos lá. Eles são os causadores de dores articulares, dores crônicas, eles são muito fortes. E eles são ricos em gorduras saturadas. Você já está engolindo aí um negócio que já é gordura, né? E gordura dentro do organismo gera mais gordura e gera inflamação. Inflamação gera dor. Então, pessoal, todas essas coisas embutidas, além delas serem venenosas, eu tenho uma playlist falando disso, né? Dos alimentos mais venenosos do mundo, que mais matam. Esse daí, ó, é um dos que mais matam, os alimentos embutidos. Fora essa questão, né? Simples de tudo, coisa boba, assim, que mata, gera dor. Então, antes de acontecer aquilo, você vai ficar com mais dores, tudo bem? O ideal é que se você está cuidando mesmo, né? Se você está preocupado ou sente dores que tem que tomar analgésico, antes de tomar o remedinho, pessoal, para de comer esses embutidos. Eu sei que no café da tarde, um presuntinho, uma mortadela, eu sei que aquela propaganda das 4 da tarde, lá da sessão da tarde, é muito boa, né? Você vê lá você comendo um pão com marba, né? Ah, que gostoso. Gente, não pode. Sinto muito. Antes de você morrer, você fica morrendo de dor. Piada feia, né? Mas não é piada, gente. Pelos números que são apresentados, um alto índice de morte de pessoas que vão a óbito por causa dos embutidos é uma coisa impressionante. Eu não vou nem entrar em consideração, se você quiser saber desse assunto, entra lá no meu vídeo dos alimentos mais venenosos do mundo que você vai saber do que eu tô falando. Esse tipo de alimento, gente, causa fibromialgia, causa dores articulares, artrite, artrose,
Olha, você não precisa ter idade avançada para ter dores articulares e fibromialgia. Acontece que provavelmente quem faz tratamento de fibromialgia já abriu os olhos faz tempo para esse tipo de alimento, né? Para não consumir. Provavelmente você deve ser uma pessoa que eu não estou falando novidade. Mas o fato é que as dores crônicas, elas persistem um bom tempo no nosso corpo, porque esses alimentos são impregnados de resíduos e eles ficam agindo no corpo mesmo depois de você parar de comer. É isso mesmo. Eles causam um envelhecimento precoce do nosso corpo, do nosso organismo, por conta das toxinas e também dos agentes conservantes, do jeito como ele é feito, né? O tipo do cozimento é um cozimento que gera toxinas, citotoxinas, e causam um envelhecimento das células, causam também o retardamento da regeneração celular, degradam as cartilagens, geram depósitos de cristais nas articulações. Aí o seu problema, o problema de gota, também gera um enrijecimento dos músculos e a inflamação muscular. Por isso que dói tanto. Se você perceber que você comeu um alimento desse e no outro dia ou alguns instantes depois você já está com um aumento de dor, você vai tirar a teima do que eu estou falando. Começa a perceber que os níveis de dor começam a alterar dependendo do alimento que você consome. Você já teve uma experiência dessa? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários. Agora vamos ao outro alimento que eu vou te falar. Olha, troféu latão é pros refrigerantes. Pois é. Gente, isso não entra na minha casa faz, assim, milênios, tá? E eu acredito que não deva entrar na sua também. Olha, gente, os refrigerantes são extremamente tóxicos e ajudam muito a aumentar as dores articulares. É uma toxina gigantesca, porque lá dentro tem edulcorantes, tem a goma xantana, tem também o xarope de cola, xarope de milho, açúcar em altíssima quantidade. Tem tudo que eu falei lá em cima e mais um pouco. Então, assim, é para que você realmente fique com depósito de cristais, fique com enrijecimento nos músculos, é para você ter todos os tipos de dor depois de tomar um refrigerante. E você sabe que uma coisa muito chata a respeito dos refrigerantes, que um artigo publicou, que é o seguinte: além do refrigerante gerar dependência por conta do alto nível de açúcar, né? E o açúcar se liga ali aos neuroreceptores do nosso cérebro e o cérebro reconhece aquilo como uma droga viciante, então você não consegue largar direito. Além da obesidade, da inflamação que o refrigerante gera, ele gera também uma baixa cognitiva. Então, assim, você se sente saciado ao tomar o refrigerante, mas em contrapartida existem o acúmulo de gordura, as dores articulares e a baixa cognitiva. Sua cabeça começa a não funcionar direito. Coisas um pouco mais delicadas, mais complexas, você começa a não acompanhar. Começa a ficar com preguiça mental. Eles chamam de preguiça mental, mas isso é déficit de cognição, porque você não consegue raciocinar, acompanhar raciocínios mais complexos. E isso gera, sabe o quê? Gera depressão, que a obesidade vai gerando depressão e a depressão gera tristeza, melancolia, que gera dor. Enfim, gente, é toda uma cadeia de situações todas unidas para que a pessoa ela não consiga sair do lugar onde ela está. Refrigerante gera resistência insulínica, deficiência metabólica, gera também danos na memória espacial e memórias a curto prazo. Então vamos supor que você tenha um parente, né? Ou você tenha na família alguém que tenha Alzheimer ou que tenha um tipo de demência. Se você continuar fazendo uso de refrigerante ou servir refrigerante para essa pessoa, o declínio cognitivo, o declínio da memória vai ir mais rápido. Você vai obter esse declínio com muito mais rapidez e velocidade. Porque o refrigerante e todos os seus compostos que tem lá dentro geram um estresse oxidativo dos neurônios. E um neurônio perdido não volta mais. Então, corte refrigerante. Fora, né, a questão das dores, né? Se a sua mãe, a sua vozinha adora um refrigerantezinho, corta. Ana, e o diet, o light, pode? Não, gente, não pode, porque você vai subir a pressão, né, do seu ente querido. Ele vai ter pressão alta, ele vai ter outros problemas. Fora que continua com xarope de cola, edulcorantes e substâncias viciantes. Não muda. Fora o câncer. Então tem substâncias de todas as ordens, mais as substâncias cancerígenas, que isso já foi comprovado cientificamente. Só que é liberado, né, gente? Tá aí um mistério da humanidade. Uma coisa que é declarada já pela ciência, que tem tendência a causar câncer e é vendido normalmente
como se fosse uma coisa muito legal e todo mundo pode tomar. Todas as idades, só não pode o cachorrinho, mas todo mundo pode. Sem contar, gente, que o refrigerante tem alto índice de cafeína. A cafeína, na verdade, o café, ele faz muito bem. Mas quando ele estiver associado a compostos químicos, a ingredientes, né, que tornam aquele alimento venenoso, viciante, ele é altamente inflamatório. Então a cafeína com açúcar gera uma inflamação master, gera realmente dores e doenças crônicas severas. Agora vamos lá, depois do refrigerante, troféu o que, Giba? Tem mais um só, que eu posso inventar um troféu para o último? Troféu plástico, gente. Bebidas alcoólicas. Você acredita, gente? Bebidas alcoólicas geram uma inflamação dolorida, mas por vários motivos. Um, que o álcool se transforma em açúcar no organismo e o açúcar é degradado e vira o que, gente? Vocês já sabem, né? Gordura. Gordura gera o que? Inflamação. Então o álcool tem altíssima quantidade de açúcar, que gera uma altíssima quantidade de gordura e, consequentemente, muitas dores. Além da gordura abdominal, né? Também gera aí a questão da gordura inflamatória nas articulações, nos músculos, por isso que dói bastante. Ele também aumenta, gente, o número de radicais livres, que são responsáveis pela oxidação das células, oxidação dos músculos, pela degradação dos músculos. Por isso que isso gera dor. Estresse oxidativo nunca é bom. Quando você achar essa palavra em algum lugar, você cai fora. O que gera estresse oxidativo degrada as células, inflama, gera dor também. Fora a questão do álcool, que gera outros males, como a hepatite, a esteatose hepática alcoólica, gera também dependência. Não preciso entrar, não estou aqui nesse mérito, mas o álcool em si, ele é programado para gerar dependência e todos os males que vêm junto, né? Mesmo que uma pessoa que gosta de consumir álcool com frequência seja magra, você fala que engorda, mas a pessoa ali, ela é magra. Ela pode até ser magra, porque o consumo dela de álcool é tão grande que talvez seja só álcool que ela venha a consumir, né? Então, assim, o organismo já está degradando provavelmente músculo, gordura para se alimentar. Então, quem toma muito álcool geralmente tem a tendência de ser magro, mas tem a tendência também de ser muito, muito inflamado. Estes são os alimentos mais perturbadores que causam dores articulares. Tá no ranking, tá na ordem. Se você quiser diminuir as suas dores, você suprime estes alimentos. Se você quer melhorar mais ainda, com mais velocidade, além de suprimir esses alimentos, faça consumo diário de 2 a 3 litros de água por dia. Já lancei um vídeo falando do potencial da água, como ela é anti-inflamatória, como ela hidrata o organismo, ela carrega aí as toxinas embora. Então comece limpando o seu organismo com bastante água. Agora, para quem quiser começar a desinflamar o corpo de forma natural, além desses alimentos que você precisa suprimir, vale a pena entrar com um suplemento alimentar que ajude a combater a inflamação de forma natural. Geralmente, os suplementos alimentares que combatem a inflamação, eles isolam alguma proteína, né, de uma substância fitoterápica, de um gengibre, da cúrcuma. Eles isolam essas proteínas, essas substâncias, para você poder acessar, né, com maior biodisponibilidade essa energia. E elas acabam analgesiando o seu corpo e ajudando você a desinflamar. Um suplemento que eu indico bastante é o curcumi, que o curcumi, ele é a base de cúrcuma, que a gente já sabe que é um super alimento, né? Ele tem assim uma propriedade anti-inflamatória e analgésica enorme. O problema da cúrcuma é que a biodisponibilidade dela é muito baixa. Então esse suplemento, ele veio para isolar as propriedades da cúrcuma e do gengibre e você poder tomar com uma concentração adequada, para que o seu corpo se valha do benefício da desinflamação. O curcumi, ele é interessante, principalmente porque ele é em gotas, e ele é assimilado pelo organismo imediatamente, porque você coloca embaixo da língua. Então ele já entra na corrente sanguínea e já é distribuído para as áreas onde você está precisando de socorro. Porque quando ele entra na corrente sanguínea, os receptores para analgesia já o recebem e já levam ele para os depósitos de inflamação. Bacana é que é só 15 gotinhas por dia depois da refeição. Logicamente que só o suplemento vitamínico não dá conta, você tem que ter responsabilidade e dar uma olhada nessas orientações que a gente dá para ir melhorando a sua condição de vida. Tá bom? Para quem quiser saber mais sobre o curcumi, eu tenho aqui embaixo na descrição, eu tenho uma página falando sobre ele, até com mais informações, tá bom? E tem na nossa loja virtual também. Agora, pessoal, se vocês
estão realmente empenhados a diminuir o estresse oxidativo, diminuir a dor, vale a pena também acessar o nosso e-book. Ele é totalmente gratuito. Vai no meu site, que lá eu tenho vários e-books e cada um para uma determinada área. Você escolhe os e-books que você deseja ler e você se aprofunda e consegue obter aí a saúde perfeita, né? Uma saúde melhor, sem dor, tá bom? Totalmente gratuito, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa nos comentários, se inscreva no canal, tá bom? Aguardo vocês para os próximos. Um grande beijo.